Eu sei, ninguém me viu, mas eu estava lá. Naquele dia tão tenebroso, quando a confusão, a tristeza, a dor, o sentimento de injustiça e desespero pareciam os protagonistas, eu insisti em me fazer presente. Quando Jesus, no Getsêmani, com um beijo foi traído, eu estava lá. Quando pela multidão ele foi humilhado, cuspido e espancado, eu estava lá. Quando por Barrabás foi trocado, eu estava lá. Quando nele colocaram uma coroa de espinhos, eu estava lá. Quando pela via dolorosa o fizeram carregar uma cruz, eu estava lá. Quando teve o seu corpo atravessado por pregos, eu estava lá. Quando o crucificaram, eu estava lá. Em seu último suspiro, eu estava lá. O que você verá é que eu sempre estive lá, porque a protagonista dessa história nunca foi a dor, mas eu, a esperança. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará.
discípulos não entenderam nada, mas Jesus estava me entregando para eles, a mim, a esperança que os sustentaria não só naquele fatídico dia, mas em todos os outros que ainda viriam, até que se cumprisse a sua promessa de vir buscar os seus. Em sua última noite com seus amigos, ao partilhar do pão e do vinho, Jesus também partilhava do seu corpo e do seu coração. Aqueles homens não conseguiram enxergar, mas Jesus os estava convidando a fazer o mesmo, a se entregarem sem reservas ao Senhor. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti, e
em sua última ceia juntos, ao compreender que se despediriam do Mestre, os discípulos podiam até não conseguir ver, mas a minha voz ainda falava aos corações deles, como agora eu falo a vocês, e vocês também não me veem. Jesus os preparou, sentado à mesa com eles, para o mais belo ato de amor, quando se entregaria como sacrifício perfeito, para que todo aquele que nele cresce viesse a ter a vida eterna ao seu lado. O medo o fez suar sangue, mas não o impediu de ir até o fim. Experimentado em sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. A sua aparência não nos atraía, desprezado por nós.
Doeu, não foi? Ver o Mestre Jesus, o Messias, o prometido, cravado em uma cruz, devastou aqueles que o amavam. Mas lembre-se, eu também estava lá e estou aqui para te dizer que a morte de Jesus foi e continua sendo um convite para a vida. Foi para aquele povo e é para você também. Quando tudo se fez trevas, o Salvador brilhou e reinou. Porque o ponto de partida da esperança é a desesperança. Então, quando a desesperança estava ali presente, eu também estava. O Filho sofreu para te curar. O Filho sofreu para te libertar. O Filho sofreu para te salvar. Que cantemos aleluia para sempre. Perfeito Filho de Deus, tão puro e simples, em nosso meio Ele habitou. Ele sabe como é viver, conhece a nossa dor. Homem de dores, filho que sofreu, em sangue e dor se entregou. Meu Deus chorou, meu Deus sangrou. O louvarei, pois me alcançou. Aleluia ao Filho que sofreu. Que distante Ele está, mas com graça que desceu para nos salvar. Gracioso com o pecador, o abatido Ele abraçou. E a prova são as marcas em suas mãos. Prova são as marcas em suas mãos. Em sangue e dor se entregou. Meu Deus chorou, meu Deus sangrou. O louvarei, pois me alcançou. Sua cruz me liberta, suas marcas me curam. Louvamos a Cristo, glórias a Deus nos céus. Seu sangue me salva, seu amor me toca. Louvamos a Cristo, glórias a Deus nos céus. Sua cruz me liberta, suas marcas me curam. Louvamos a Cristo, glórias a Deus nos céus. Seu sangue me salva, seu amor me toca. Louvamos a Cristo, glórias a Deus nos céus.
se preocupe, porque no sábado, no hiato, no silêncio da espera, eu também estava presente. Quando todos achavam que tudo tinha acabado, eu sabia que não. E eu estava pronta para dizer que quando o domingo chegasse e eles rolassem a pedra do sepulcro, não mais achariam o corpo do Salvador. Eu estava pronta para dizer que a morte não conseguiria vencê-lo e que ele viveria para sempre. Quanto a mim, eu permanecerei. Eu estarei em vocês através do Espírito Santo, aquele que Jesus disse que deixaria em seu lugar. Porque é pelo poder do Espírito que eu transbordo em vocês e os encho de toda a alegria e paz. Por isso, quando você se lembrar daquela sexta-feira de dor e de morte, não entristeça o seu coração, porque o domingo chegará e nós o exaltaremos e o adoraremos. Então, ao olhar para a cruz, se lembre, você tem vida. Ao olhar para a cruz, se lembre, você é livre. Para sempre o exalte e o adore. Se coloque de pé nesse momento para que nós possamos cantar juntos essa canção. Ao olhar para a cruz eu sou livre. Ao olhar para Jesus tenho vida. E para sempre eu o adorarei. E de graça em graça irei. Ao olhar para a cruz eu sou livre. Ao olhar para Jesus tenho vida. E para sempre eu o adorarei. E de graça em graça irei. Ao olhar para a cruz eu sou livre. Ao olhar para Jesus tenho vida. E para sempre eu o adorarei. E de graça em graça irei. Com minha alma cantarei. E de graça em graça irei. Com minha alma cantarei. Ó Senhor. Você pode exaltar o nome de Jesus Cristo. Você pode levantar sua voz. Vamos dizer mais uma vez: exaltamos a Jesus. Te exaltamos, Te exaltamos. desde a última fila até a primeira. Você pode levantar a tua voz. Essa noite é sobre Jesus Cristo. Hoje é sobre Ele. Ó Senhor, Te exaltamos. te exaltamos. Te exaltamos.
fala que está escrito que antigamente, antes de Jesus, o sangue de animais, na forma de lembrança do Cordeiro, tinha o seu efeito. Para perdão de pecado tinha que ter remissão, tinha que ter derramamento de sangue. Para que as pessoas pudessem ser perdoadas, tinha que ter sangue, tinha que ter um animal que era ali sacrificado. E a Bíblia fala que sangue de animais, eles tinham um objetivo: quanto mais o sangue do Senhor Jesus, quanto mais o Cordeiro de Deus. Foi anos atrás, aí a gente está falando de alguns milhares de anos, que ali o povo do Egito estava completamente sem esperança. E ali a gente vê as 10 pragas, e na última praga é estabelecida a Páscoa. E na libertação do povo, eles tinham que comer do Cordeiro e usar o sangue do Cordeiro. Hoje, por causa de Jesus Cristo, eu e você, a gente não precisa fazer isso, porque Ele fez naquela cruz. Hoje eu não preciso fazer nenhum sacrifício, porque todo o sacrifício já foi feito por Jesus Cristo. Por isso que nós o exaltamos. E esse momento é o momento da gente orar. E eu sinto no meu coração orar por cura. Eu sinto no meu coração que Jesus Cristo naquela cruz levou também os nossos pecados, mas também levou as nossas enfermidades. Eu creio que sempre na presença de Jesus tem milagre, tem cura, tem restauração. Eu não vou poder chamar você até aqui, eu não vou conseguir chamar você até aqui, mas eu quero, onde você estiver, se você chegou aqui com alguma enfermidade, levanta a sua mão, nós vamos orar por você. Se você chegou aqui com algum caroço, se você chegou aqui com dor de cabeça, se você chegou aqui com alguma perna que não consegue movimentar, se você carrega na sua vida alguma enfermidade, levanta a tua mão, nós queremos orar por você, nós queremos interceder por você. Eu sei que tem mais pessoas, mulheres que não conseguem engravidar, nós queremos orar por você, nós queremos orar pela sua vida. Você que chegou aqui com algum problema no pulmão, com diabetes no seu corpo, você chegou aqui com a mente, uma confusão na sua mente, nós queremos interceder por você. Eu quero que alguém da igreja, porque a oração não é de quem ora, não é sobre quem ora, é sobre quem responde. Não existe poder na minha oração, mas existe poder em quem eu clamo, em quem nós vamos clamar, esse sim respondendo com você. Se você está com a mão levantada, eu quero que alguém da igreja coloque apenas aí a mão nessa pessoa. Nós vamos clamar o nome do Senhor Jesus. Quem crê no poder do Espírito Santo, no poder que lá no nome de Jesus, a gente pode crer e começar a orar agora, interceder. Senhor, no nome do Senhor Jesus, eu oro por milagres, ó Pai. Ó Deus, o Senhor é o mesmo. Senhor, meu Deus, está escrito, Senhor, que é o teu nome, ó Deus, ó Pai, se dobre, Senhor, meu Deus, ó Pai, todo joelho confessa que o Senhor é Senhor. Jesus, tu és Senhor, e eu oro por cura, eu oro por milagres, Senhor. Ainda hoje eu oro, ó Deus, por restauração de Deus aqui nesse lugar. Senhor, meu Deus, problema do pulmão, problema de articulação, problema de diabetes, Senhor, problema dos ossos, Senhor, Deus, confusão na mente, nós destruímos agora no poder que há no nome de Jesus, útero novo, Senhor, trompa nova, Senhor, agora, desde a cabeça do pé, ó Deus, da cabeça até a planta do pé, ó Deus, o óleo do teu Espírito, eu declaro cura sobre a sua vida, eu declaro restauração na tua vida, eu declaro o nome de Jesus, 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 recebe cura na tua vida, pela fé no nome de Jesus, pela fé no nome de Jesus, pela fé no nome de Jesus Cristo, pela fé no nome que é acima de todo nome. Podemos dizer mais uma vez, exaltar o nome dele. Oh Senhor,
chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase: atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Ele me amou, me perdoou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase: atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? O Cordeiro da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Ele levou meu pecado, ele levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é
esse? Quem é esse? Quem é esse? Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Você pode celebrar Jesus. Ele é aquele que é, que era e que sempre será. Ele é a nossa Páscoa. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar com você nessa sexta-feira do Calvário. Nós vamos receber a palavra. E eu sei que Deus vai falar aos nossos corações. Então aqui, campus online, onde quer que você esteja, você pode fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Pai, nós nos entregamos a Ti nessa hora para escutar a Tua voz. E nós abordamos esse momento, Senhor, com toda a reverência que Ele precisa ter de nós. Porque nós estamos aqui falando daquilo que é o centro, não é algo periférico, é algo central à nossa fé. No coração da nossa fé está a cruz de Jesus. Foi em uma sexta-feira como essa que o nosso Senhor e Deus Jesus Cristo se entregou no alto do Monte Calvário, fora das portas de Jerusalém, se fazendo pecado em nosso lugar. Ele, justo, santo, absorveu sobre si o juízo de Deus, assumindo o nosso lugar e fazendo assim a paz entre nós e o Senhor, com seu sangue selando uma aliança, um pacto eterno. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos e pedimos, fala conosco, ilumina o nosso entendimento e nos dá uma revelação nova da cruz de Jesus. Que a gente, Senhor, nunca se aproxime desse momento como, é mais uma sexta-feira do Calvário, é mais um tempo de Páscoa. Não, Senhor, que a gente jamais se familiarize com essa verdade extraordinária, que é a verdade e a mensagem da cruz. Nós amamos a mensagem da cruz e até o fim nós vamos proclamá-la. Esse é o Evangelho que traz vida, que cura, que salva. E no nome de Jesus, queremos ser lembrados acerca desse velho, porém ainda tão poderoso e necessário Evangelho, o Evangelho da cruz. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. Fica comigo aí, Davi. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 23, a partir do versículo 39. Quero ler com você um trecho do Evangelho. E após a minha mensagem nós vamos ceiar. Nosso pastor vai nos conduzir em um tempo de ceia. Eu tenho poucos minutos. Quero ser objetivo, mas com a graça de Deus, relevante. Lucas 23, versículo 39. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, na sua cruz, lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Eu quero falar sobre a escolha diante da cruz. A cruz de Jesus, ela nos provoca a tomar alguma escolha. E a minha pergunta é: essa noite, essa sexta-feira do Calvário, qual a sua escolha diante da cruz? Quando olhamos para Jesus, Jesus é o homem que dividiu a história. Jesus é aquele que os seus inimigos podem zombar dele, os céticos podem descrer dele, mas ninguém pode ignorá-lo, dada a envergadura, dado o tamanho que Jesus
conseguiu ocupar na história, ao ponto da cronologia do Ocidente ser dividida em antes dele e depois dele. Até quem não crê precisa dar datas e falar de registros históricos com ele nos detalhes. Jesus, quando nós olhamos para o Evangelho, Jesus tinha tudo para ser mais um. Ele nasceu em uma cidade pequena, na pequena Belém. Ele cresceu em um lugar desprezado, Nazaré, num ambiente rural esquecido, um pontinho no meio do Oriente Médio. Jesus, ele cresce por 30 anos, ele está no anonimato, ninguém o conhece. Essa coisa de fazer a vida acontecer antes dos 30 é novidade. Jesus só fez o que precisava de fato depois dos 30. Jesus com 30 anos começa o seu ministério, e quando a gente vira as páginas de Mateus, Marcos, Lucas, João, a gente consegue perceber que quando ele inicia seu ministério, aí, meu irmão, nada, e absolutamente ninguém conseguia ofuscar a glória que estava sobre esse homem vindo de Nazaré, esse tal de Jesus, esse profeta da Galileia. Por onde ele passava, sua presença curava, os enfermos eram curados, os endemoniados eram libertos, mortos ressuscitavam, as multidões se reuniam em torno dele, gente que não tinha nada com a igreja, gente que não tinha nada com religião, se aproximava de Jesus. A Bíblia diz, porque ele falava com autoridade, e não poderia ser diferente, porque só fala com autoridade quem é autor daquilo que fala. À medida que ele falava, o verbo que ele dizia era o verbo que ele era. As pessoas paravam para escutá-lo, todo mundo conseguia entender sua mensagem, provocativa em alguns momentos, consoladora em outros momentos. Jesus é um cozinheiro que sabe preparar um banquete, que tem de tudo, todo tipo de tempero, tem um pouco de doce, um pouco de amargo. É na combinação dos diferentes que um bom prato é servido. Ele era um Jesus que trazia graça, era um Jesus que trazia verdade, nunca sacrificava a verdade em nome da graça, nunca sacrificava a graça em nome da verdade, não. A Bíblia vai dizer que esse Jesus, ainda que tenha sido fonte de luz, vida, esperança para tanta gente, ele acaba se tornando alvo de uma grande controvérsia, uma articulação contra ele. Os religiosos começam a interpretá-lo como uma ameaça, e então eles, macumunados com as autoridades romanas, vão forjar uma sentença injusta para Jesus. Jesus é preso em uma sexta-feira como essa, no Monte das Oliveiras, é arrastado, levado para o Sinédrio, o tribunal judaico, é julgado na presença de Anás e Caifás. Como o Sinédrio não podia condenar um judeu à morte, era preciso que uma autoridade romana o fizesse. Então ele é levado a Pilatos. Pilatos coloca Jesus então nas mãos de Herodes. Herodes devolve Jesus para Pilatos. Ninguém quer resolver mesmo o caso Jesus, até que Pilatos lava as mãos e cede à pressão, faz o que o povo quer, entrega Jesus para a crucificação. A pior das sentenças que alguém poderia receber, a cadeira elétrica da época. Os piores criminosos é que eram sentenciados à morte de cruz. A crucificação era um espetáculo público de horror. Os romanos, eles crucificavam pessoas para deixar claro assim uma lição para todos: se vocês se levantarem contra o império, é aí que vocês vão acabar. A crucificação era a pedagogia do terror do Império Romano. Jesus é colocado em uma cruz. Jesus passa por todo o processo. É chicoteado, é flagelado, é ferido, é colocado na cruz. A cruz de Jesus, em que ele é pendurado, não é uma morte rápida, é gradual. A pessoa vai morrendo aos poucos, o peso vai gerando uma asfixia, até que então você não tem mais fôlego, não tem mais oxigênio, morre. Pessoas, por exemplo, passavam dias, às vezes 7 dias para morrer em uma cruz.
E a Bíblia vai nos deixar claro uma coisa: nada disso foi simplesmente uma trama humana. Tudo isso já estava constando no projeto de Deus. Antes que houvesse luz, houve cruz. A Bíblia diz que antes que tudo fosse criado, o plano da cruz já estava selado, porque, meu irmão, o Cordeiro foi imolado. 1 Pedro capítulo 1 versículo 19, antes da fundação do mundo. A cruz não foi o plano B, a cruz sempre foi o plano A. Quando Deus nos criou, Ele já sabia que a gente daria errado, que a gente escolheria um caminho contrário ao dele, de maneira que junto com a criação, Deus já estava na gaveta, escrito com o seu plano de redenção. A cruz é a historificação, é o momento na história em que esse plano vai acontecer. E ali, você leu comigo Lucas 23, ele é pregado entre dois ladrões. Quando ele está no pior momento, ele transforma o monte da sua dor em um palco de redenção e resgata mais um para o Pai. Eu quero voltar os olhos para esses dois ladrões. O primeiro que vai olhar para Jesus, por exemplo, e vai questionar, vai duvidar, vai dizer assim, versículo 39, você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós. Esse ladrão aqui, ele tem tantos equívocos. Duas coisas me chamam a atenção nele. Primeiro, é que esse ladrão, ele não sabe que ele não sabe de nada. Ele está olhando para Jesus e dizendo, se tu és o Cristo, se tu és Deus, por que é que tu não te salvas? A ideia dele é, se você é Deus, você tem poder, e quem tem poder não é para estar sofrendo, não é para estar na cruz. Deus e cruz, Deus e dor, Deus e sofrimento não combinam. O que ele não consegue compreender é que Jesus estava na cruz exatamente porque era Deus, porque Deus não é um poder que se impõe, Deus é um amor que se entrega. Deus, tendo todo o seu poder, Ele sim poderia não estar naquela cruz, mas porque Ele não é apenas onipotente, Ele também é todo amoroso. Por amor a mim, por amor a você, Ele pega a sua onipotência, Ele coloca ela de lado, e Ele diz, por amor eu vou me entregar por Ele, por amor eu vou me entregar por ela, por amor eu vou sangrar por amor. Por amor, o Deus onipotente se faz fraco. Tem outra coisa que me chama a atenção aqui, é que esse ladrão, ele faz umas exigências tolas para Deus. Ele diz, olha, se tu és Deus mesmo, salva-te a ti mesmo e salva a gente. Ele não queria ser salvo do seu pecado, ele não queria ser salvo de si mesmo, ele queria ser salvo da sua cruz, era só o que ele queria. Ele queria usar Jesus para escapar daquela dor, daquele momento, daquele sofrimento. E quantas pessoas têm exatamente esse conceito de Deus, de Jesus? Acham que Deus é só uma saída, é uma saída da minha dor, é um escape, é uma maneira de eu resolver alguns problemas da minha vida, algumas circunstâncias da minha vida. Gente que busca a Deus, não para ser transformado, mas só para ser livrado de algum probleminha, de alguma situação. Gente que trata Deus como SAMU. Quando eu estou quebrado eu ligo, pedindo por socorro. Quando Deus não quer apenas estar apagando incêndio nas nossas vidas, Ele quer nos ensinar a construir casas que são resistentes ao fogo. Mas eu quero focar mesmo nesse segundo ladrão. Esse segundo ladrão é o que me chama a atenção, porque escute isso, a pior pessoa, essa não é uma história sobre o ladrão bom e o ladrão ruim. O ladrão ruim que questiona, que duvida, que blasfema. O ladrãozinho bom que se rende. Não. Os dois, eles não têm qualquer diferença do ponto de vista moral. São ladrões, estão ali porque mereceram, fizeram por onde. Dos criminosos, eles eram os piores, não eram ladrões de galinha. Se esse segundo ladrão aqui entrasse hoje aqui nesse culto, a gente ia ficar assustado. A cara dele está no jornal. A gente ia dar um jeito de, pelo amor de Deus, cadê? Tem alguém aí para levar esse cara? Era um perigo. Mas esse homem, olha isso, pior dos homens, no pior momento, no mais improvável lugar,
ele encontra salvação. Diante da cruz, ele faz 4 escolhas. Escute, diante da cruz de Jesus Cristo, ele faz 4 escolhas que mudam não apenas a vida, eu digo mais, mudaram o destino eterno dele. 4 escolhas. A primeira escolha é essa aqui, que eu penso que nós precisamos hoje fazer também diante da cruz. Pare de se enganar. Ele diz assim, versículo 41, olha o ladrão falando, gente, hoje quem vai pregar é um malfeitor. Ele disse assim, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Ele reconhece, ele assume a sua culpa, olha isso, ele não se vitimiza, ele não tenta manipular os fatos, ele não dramatiza a sua dor, não, ele não diz foi o diabo, não, ele não diz foram os amigos, ele diz fui eu. Ele não coloca a culpa no seu berço familiar, ele não coloca a culpa nos seus traumas, nas suas feridas, ele diz fui eu que escolhi, eu que decidi, eu estou colhendo o que eu plantei. Escute isso, meu irmão. Talvez você olhe e diga assim, eu não sou ladrão não, isso aí não é sobre mim, eu não sou esse ladrão, que a tradição chama de Dimas, não a Bíblia, mas a tradição vai dizer que o nome desse cara era Dimas. Eu não sou esse Dimas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, talvez a gente nunca tenha roubado algo, um objeto, uma posse, um recurso de alguém, mas a gente já invejou muitas pessoas em silêncio, já cobiçamos o que não era nosso, já desejamos o mal de alguém, já ferimos pessoas em nome da nossa vontade. Escute, eu quero te dizer, ladrão é todo aquele que pensa que só ele importa, é quem vive a vida com o seu eu no centro. Por que é que ele pega? Porque o que importa sou eu, o meu desejo, a minha satisfação, a minha realização. E se para realizar o meu desejo, se para realizar a minha vontade, eu precisar tirar de você, eu tiro. Se eu precisar pisar em você, eu piso. Se eu precisar esquecer de você, eu esqueço. Se eu precisar trair você, eu traio. Se eu precisar mentir para você, eu minto. Se eu precisar desaparecer da sua vida, eu desapareço. Se eu precisar machucar, magoar com as minhas palavras, eu o farei, porque o que importa sou eu. Desde Adão nós carregamos essa síndrome de ladrão. Então, meu irmão, eu sei que é duro, mas hoje a gente precisa dizer, Dimas sou eu. Fale comigo, Dimas sou eu. Dimas sou eu. Nós vivemos em uma sociedade viciada em filtros, em máscaras. Eu não sei você, às vezes a cara não está muito boa para fazer o post, né? Louvado seja Deus, tem um filtrozinho, opa, joga o filtro, rapaz. A gente é viciado às vezes em dar uma disfarçada, em aparentar alguma coisa. Mas sabe, escute bem isso, hoje, diante da cruz, nós precisamos falar para Deus, Senhor, eu preciso admitir e assumir quem eu sou, não o que eu pareço ser, quem eu sou. Eu preciso assumir a minha condição, que sem ti eu não posso vencer o meu pecado. Eu preciso assumir diante de ti, Senhor, que sem a tua graça eu não consigo virar essa página da minha vida, eu não consigo ser curado dessas feridas. Sem ti, Senhor, eu não tenho como romper esses grilhões, essas cadeias. Eu preciso reconhecer diante de ti, Senhor, quem eu sou um pecador carente da graça de Deus. Eu preciso reconhecer quem eu sou, eu preciso assumir, porque salvação começa com admissão. A cruz, meu amigo, é um espelho, ela mostra para a gente, antes de revelar Deus, ela mostra para a gente quem nós somos. Nós seres humanos conseguimos fazer aquilo com Jesus, conseguimos crucificar o mais inocente, justo e puro dos homens. A cruz é uma denúncia de quão horrenda é a nossa condição humana, sem a graça e a bondade e o amor de Deus. A cruz
sinaliza para a gente a nossa falência e a nossa necessidade desesperada de redenção. Essa noite, essa sexta do Calvário, eu vim dizer para você que, sabe, diante da cruz, a primeira escolha que precisamos hoje tomar é reconhecer quem somos, é parar de nos enganar, é parar com as nossas desculpas, as nossas historinhas, as nossas autossabotagens, as narrativazinhas que a gente cria para dizer porque é assim, é o meu jeito, é a minha forma, foi assim que eu fui criado, eu fui ensinado, educado desse jeito, é porque eu passei por isso, eu passei por aquilo outro. E a gente cria até teologias, a gente manipula até a Bíblia para poder justificar e de desculpa em desculpa a gente não encontra cura, libertação e salvação. Ei, diante da cruz nada disso cabe. Diante da cruz nenhum tipo de discurso ensaiado. Diante da cruz só cabe joelhos dobrados, o coração quebrantado, dizendo: eu sou eu, não é ninguém, Senhor, não está nos ombros de ninguém, sou eu fiz, eu errei, eu preciso de Ti, Jesus, eu preciso de Ti, Jesus. A regra eu já tenho, a cartilha eu já tenho, mas eu preciso do Teu toque, da Tua graça, do Teu poder. Eu preciso que a Tua cruz me atravesse. Eu sei quem eu sou, um pecador carente da graça de Deus. Mas segundo, que me chama a atenção é que há uma segunda escolha aqui que nós precisamos ter diante da cruz, e a escolha é: veja Jesus como Ele é. Esse homem faz uma confissão maravilhosa. Meu Deus, esse homem aqui, Jesus, tinha uma baita teologia, porque ele diz no versículo 40 que Jesus é Deus. Ele diz para o amigo: acaso não temes a Deus? Ele reconhece, ele olha para o lado e ele vê, é Deus, aqui é Deus. Como foi que ele percebeu que aquele que estava do lado dele não era mais um bandido, era Deus em carne? Revelação. Algo que eu oro que aconteça aqui hoje, aconteça no campus online, dentro de cada casa conectada conosco, que o Espírito Santo faça as escamas caírem, que a venda seja removida, e diante da cruz a gente olhe e diga: ali pregado naquele madeiro não foi apenas um homem que proferiu palavras bonitas, ele era Deus, é o Senhor do universo, é o princípio, o fim, o alfa, o ômega. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Ele reconhece que Jesus é inocente, porque Ele diz: olha, a gente está aqui porque merecemos, Ele não. Ele reconhece que Jesus é rei, porque Ele diz: olha, lembra-te de mim quando entrares no teu. Até rei Ele entende que Jesus é, sem fazer discipulado, sem nunca ter feito fundamentos da fé, meu amigo. O que é isso? Eu não estou entendendo nada. Esse é o improvável, o mais improvável encontro de alguém com Cristo. O primeiro homem olha para Jesus e vê mais um condenado, um colega de sentença. Esse daqui olha para Jesus e vê o Salvador. Mas o que eu venho te dizer hoje é que mais importante do que quem é Jesus é a pergunta: quem é Jesus para você? O que muda a sua vida é quem é Jesus para você. A cruz está posta diante de ti nessa sexta do Calvário. Ei, meu querido, não foi apenas lá naquele monte Calvário há 2000 anos atrás. A cruz está posta diante de ti. Ela foi cantada, ela foi declarada, ela foi proclamada aqui nessa noite. Ela está posta diante de nós aqui nesse lugar. E diante da cruz, essa pergunta está sendo feita a cada um de nós: quem é Jesus para mim? É isso que muda tudo. Quem é Jesus para você? Uma pessoa admirável, um guru, um mestre, e ponto, só isso. Um ser iluminado, o melhor dos revolucionários. Jesus é mais. Jesus é a semente que o Senhor Deus prometeu no jardim, dizendo: esse vai pisar a cabeça da serpente. Jesus é o libertador anunciado no Êxodo, é o sacrifício dito no Levíticos. Jesus é a coluna de fogo, a coluna de fogo e a nuvem de glória que cobriu o povo no deserto em Números. É Jesus a rocha eterna, lá em Deuteronômio. Jesus está na Bíblia de capa a capa. Jesus, meu amigo, Jesus é o Cordeiro que
que se entregou por nós. A nossa vida muda, não com quem é Jesus, mas com quem é Jesus para nós. Há uma escolha que hoje você precisa tomar diante da cruz. Que lugar Jesus vai ocupar em sua vida? Um lugar interessante de curiosidade. Eu tenho curiosidade, eu tenho interesse. Minha avó, ela me criou e ela dizia assim que antigamente existia uma expressão, as pessoas, os crentes falavam que tinha os amigos do Evangelho, gente que ainda não tinha decidido seguir Jesus, mas era simpatizante. Eu fico pensando, amigo do Evangelho, não. Jesus quer uma aliança com você e comigo, um relacionamento pessoal, próximo, íntimo, poderoso e transformador. Mas tem mais, terceira escolha. A terceira escolha que diante da cruz precisamos tomar, essa daqui é muito forte, e é a seguinte: rejeite a sentença dos homens. Olha para cá, igreja. Ele reconheceu, olha o que é que aconteceu. Ele reconheceu a possibilidade de uma sentença divina diferente da sentença humana. Ou seja, diante do tribunal dos homens, ele levou um condenado. Mas naquele momento, tendo Jesus ao seu lado, ele murmura em fé dizendo: lembra-te de mim. Ele arrisca que quem sabe Deus tem uma sentença diferente para mim do que aquela que os homens me deram. E eu quero dizer para você, essa é uma verdade da cruz do Calvário para mim e para você. Nós precisamos crer que as sentenças dos homens não têm a última palavra. Eu quero profetizar hoje sobre a sua vida a fé que acredita que até que Deus se pronuncie, nenhum ponto final é definitivo. Eu vim dizer para você que é uma escolha que você pode tomar hoje diante da cruz. Diante da cruz você pode olhar para esse Jesus crucificado e dizer: sabe de uma coisa, tem jeito, porque Deus ainda não se pronunciou, Deus ainda não agiu. Os homens colocaram rótulos sobre mim, as pessoas colocaram sentenças sobre mim, a vida colocou sentenças sobre mim, mas ainda tem jeito, porque se o homem de Nazaré, ele se pronunciar, se ele tocar, se ele agir, se ele intervir, a coisa pode mudar. Ei, meu irmão, escute no nome de Jesus, quais são as sentenças que o tribunal dos homens emitiram sobre você. Tem gente aqui, eu vejo um auditório lotado de sentenciados. Qual foi a sentença que o tribunal dos homens emitiu ao teu respeito? Não vai conseguir, não vai dar em nada, não vai superar essa separação, não vai conseguir se levantar, depressivo, depressiva, doente, incapaz de fazer algo significativo. Qual é a sentença que você tem carregado sobre a sua vida? No nome de Jesus eu quero pregar para você a boa notícia, e a boa notícia do Evangelho é que, meu irmão, quando os homens dizem não tem mais jeito, Deus olha e diz: deixa comigo que agora é um caso meu, agora é um caso meu. Eu disse agora é um caso meu, Senhor. Ei, igreja, no nome de Jesus, ninguém está tão longe que não possa ser por Deus aproximado, ninguém está tão quebrado que Ele não possa restaurar, tem ninguém tão caído que Ele não possa levantar. Eu quero dizer nesse auditório, eu quero dizer para quem está online, não tem ninguém nessa cesta do Calvário tão preso que Ele não possa libertar, tão desconcertado que Ele não possa remendar. Não tem, não tem, não tem. Ei, eu quero dizer que nessa sexta-feira do Calvário, a última palavra não vem das sentenças emitidas pelos homens, a última palavra vem do Calvário, vem da cruz, e a palavra da cruz é: está consumado. Aquilo que você não podia fazer, eu, Jesus, fiz. Aquilo que você não podia conquistar pelo teu mérito, eu conquistei. O perdão eterno que você não podia merecer, eu comprei, eu adquiri, e eu coloquei o seu nome, é teu. Tome posse, se banhe, se revista
dessa misericórdia, desse amor, desse perdão. Ele é real. É uma escolha. Vai continuar crendo na sentença dos homens, ou vai finalmente crer naquela que vem do coração e da boca de Deus? Porque, meu irmão, não é sobre o que os homens dizem, é sobre o que o céu decide fazer. Por último, e eu encerro agora, a quarta escolha que precisamos tomar diante da cruz: transforme sua pior hora na sua melhor escolha. Eu vou repetir: transforme sua pior hora na sua melhor escolha. Eu vou dizer mais uma vez, eu quero que você guarde, porque tem alguém precisando entender isso aqui. Transforme a sua pior hora na sua melhor escolha. O pior dos homens no pior momento, quando ele está no fim da linha, foi justamente aí que ele assumiu a escolha que mudou a sua existência. Ele não podia descer da cruz, mas ele podia clamar misericórdia. Ele não podia conseguir mais alguns anos de vida, mas ele podia se agarrar a uma esperança de vida eterna. Ele o fez, ele clamou, ele se rendeu, ele não questionou, ele se rendeu. E de ladrão condenado se tornou hoje quem pregou para nós. Meu querido, escute uma coisa: o que é que nós vamos fazer na nossa pior hora? Os piores momentos, as piores horas da nossa vida, elas podem, escute bem, ser palco das nossas maiores oportunidades. Hoje, nessa sexta-feira do Calvário, eu não sei qual tem sido a tua atual estação. Eu não sei quais dores e pressões e desertos e apertos você tem enfrentado, mas eu quero te dizer que esse Calvário não vai esmagar você. Esse Calvário não vai achatar, oprimir, ferir você. Esse Calvário é um palco de oportunidades de Deus. Eu quero hoje fazer sobre a sua vida com que essa palavra tenha sentido, que no nome de Jesus você não endureça, você se quebrante, que você não afunde, você se levante, que você faça como esse homem, que você pegue o pior momento, a pior hora. Está escuro, o momento está escuro, aquilo que você está passando hoje foi aquilo que você pediu tanto: Deus me livra, mas a noite escura chegou, a tempestade chegou. Deus está dizendo: faz como esse ladrão, clama, porque Deus sempre está a uma oração de distância. E eu quero dizer que no nome de Jesus, quem sabe é nesse momento de densas trevas que Deus está fazendo as escamas caírem dos teus olhos, para você perceber o quanto você precisa dele. Enquanto o louvor retorna, eu quero concluir com a palavra de Jesus, versículo 43. Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Me chama a atenção algumas coisas. Hoje estarás comigo no paraíso. Se você fosse sublinhar uma palavra, qual seria a palavra dessa frase que você sublinharia? Muitos diriam paraíso, não é? Mas na verdade, nós deveríamos sublinhar: estarás comigo. Fale bem forte: estarás comigo. Mais uma vez: estarás comigo. Paraíso é uma consequência. Qualquer lugar em que Jesus está conosco é paraíso. Até o meio do inferno, se Jesus estiver comigo ali, se torna um pedaço de céu. A maior promessa aqui que ele faz a esse homem é essa:
hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele está dizendo: de hoje em diante não há mais uma separação entre mim e você. Essa é a última hora em que você está em um canto, eu estou em outro, eu numa cruz, você em outra. Daqui para frente eu e você seremos um, eu e você seremos eternamente um. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente e do porvir, nem poderes, nem altura, nada poderão te separar do meu amor. E eu quero hoje dizer para você, esse convite está sendo feito aqui agora. Ele quer dizer para você também: a partir de hoje eu e você seremos um. Não é sobre religião, não é sobre frequentar um templo específico, ser da videira ou ser dali, do culto ou da missa. Não, 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 não. O que muda a vida de alguém é quando ele e ela passam a ser um com Jesus. Isso muda a vida e muda o pós-morte. Muda a vida, muda a morte, muda após a morte. Que hoje mesmo estarás comigo, hoje mesmo eu e você seremos um para sempre. Daqui para frente eu e você, sua história não será mais escrita apenas pela tua mão, ela será escrita pela minha mão, com a tua mão. Eu te acompanharei, eu te cercarei, eu te guiarei, eu te conduzirei, eu te ampararei, eu te sustentarei, eu te renovarei, eu serei contigo em todo tempo. Eu e você seremos um. Essa é a promessa, esse é o grito da cruz do Calvário. Há uma escolha para você tomar diante da cruz, igreja. A escolha de dizer: eu quero. Feche os seus olhos, curva sua cabeça. O mais improvável, no lugar mais improvável, no momento mais doloroso, experimentou a maior virada. Esse é o poder da cruz. Esse é o poder da cruz. Onde a cruz é plantada, meu Deus, onde a cruz é plantada, escute o Espírito Santo falando para você. Onde a cruz é plantada, eu fico pensando que o inferno, assim, ele já estava salivando, pensando: mais um, esse Dimas, esse ladrão, a gente vai tragar. Aí quando colocaram a cruz de Jesus no meio do Calvário, os demônios precisaram se reunir e falar: eita, já era, já foi. Porque onde Jesus entra vai ter alguma coisa. Já era. Quando começou a conversar com Jesus, aí pronto, aí o diabo teve que baixar a cabeça e falar: perdi mais um. Jesus está aqui, a cruz está plantada aqui. E onde a cruz está plantada, histórias podem ser mudadas. Onde a cruz está plantada, destinos podem ser alterados. Onde a cruz está plantada, o mais improvável, no pior momento, no pior lugar, pode ganhar uma nova história. Onde a cruz está plantada, existe soltura, existe vida, existe cura, existe libertação. Onde a cruz está plantada, Jesus falou com tanta certeza: hoje mesmo estarás comigo. Porque não importa o tamanho do passado negativo daquele homem, o sangue dele, ele sabia, era maior. Nada é maior que o sangue de Jesus. Nada é maior do que a cruz de Jesus. Nada é maior do que o sacrifício de Jesus. Ele assumiu o meu lugar. E agora, se eu me render a Ele, está garantido o meu lugar na mesa do Pai. Onde Jesus me coloca, ninguém me tira. Onde o sangue de Jesus me posiciona, não tem demônio no inferno que consiga me arrancar. Aquele que está coberto, está lavado pelo sangue de Jesus, está determinado, selado para caminhar com Ele até o fim, pois aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Há uma escolha. Eu quero dizer que há uma escolha. Há uma escolha diante da cruz. Escolha agora. Escolha agora. Se me confessares, disse Jesus diante dos homens, eu te confessarei diante do Pai. Glória a Deus.
alturas, onde ouço a sua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Todo mundo dizer: Na noite que o Senhor Jesus Cristo foi traído, Ele pegou o pão e disse: este é meu corpo, que é dado por vocês, fazei isto em memória de mim. Ali Isaías, vendo Jesus Cristo naquela cruz, ele fala que Ele levou sobre si os nossos pecados, Ele carregou sobre si as nossas iniquidades. Jesus Cristo, falando dele mesmo, no livro de João, Ele diz: quem comer de mim tem vida eterna, quem beber do meu sangue tem vida eterna, quem comer da minha carne tem vida eterna, quem beber do meu sangue tem vida eterna. O verdadeiro pão não é um maná que ali caiu no deserto, o verdadeiro pão veio de Deus, que dá vida por todos, inclusive a minha vida e a sua vida. Vamos juntos, sabendo aquilo que a gente está fazendo, vamos comer primeiramente o pão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glória. Depois Ele pegou o cálice e disse: este é meu sangue que é dado por vocês, fazer isto em memória de mim. A poder no sangue de Jesus. O livro de Apocalipse está escrito lá que nós vencemos por causa do sangue do Cordeiro. Por causa do sangue nós temos acesso a Deus. Sabendo aquilo que nós estamos fazendo, vamos beber juntos. Eu sou livre. Jesus.
sangue de Jesus. Temos perdão por causa do sangue de Jesus. Ó Deus, nós temos a vida eterna, Senhor, meu Deus, por causa do corpo de Cristo naquela cruz. Ó Deus, ó Pai, nós temos autoridade por causa do sangue de Jesus Cristo, Pai. Somos conhecidos por Ti, ó Deus, porque comemos de Ti, bebemos do Senhor. Espírito Santo de Deus, ó Pai, eu Te louvo, Pai, Te adoro. Jesus Cristo, nós exaltamos o Teu nome acima de todo nome, Pai. Ó Deus, e muito obrigado, porque carregamos vida, porque carregamos o Teu sangue na nossa vida, Pai. Ó Deus, somos perdoados, porque, meu Deus, carregamos, Senhor, Jesus na nossa vida, Pai. Ó Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite, Pai. Nós queremos celebrar, ó Deus, Senhor, meu Deus, do Calvário, a cruz, a mensagem da cruz, porque Deus se lembrou de nós. Deus lembrou-se da nossa vida. Senhor, meu Deus, ó Pai, nós temos esperança por causa de Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, nós temos vida por causa de Ti, Pai. Deus, muito obrigado. Tua paz, Senhor, que o Teu amor, que o poder do Teu Espírito seja sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo hoje e para sempre. E toda a igreja diz: aleluia.